Falando sobre o dia de finados, sobre o luto, porque embora a morte seja a única certeza da humanidade, lidar com ela provoca uma dor intensa, gera um sentimento de revolta às vezes, né? E traz um vazio interno profundo. Porém, é importante aprender a conviver com a ausência e a saudade, de modo a seguir em frente. Para falar sobre o assunto, a gente convidou a psicóloga Tatiana Vasconcelos, que já está aqui no estúdio. Muito bom dia, seja bem-vinda ao Balanço Geral. É um assunto difícil para muitas pessoas, porque não é fácil lidar com a perda, não é fácil lidar com o sentimento de luto. Sim, não é fácil. Fica a saudade, né? E no momento em que acontece uma perda, e a perda é também pode ser também uma perda simbólica, né? A gente fala hoje de uma perda pela morte de um ente querido, de alguém que nós amamos, mas existem também as perdas simbólicas, quando acaba um casamento, quando a gente perde um emprego, quando há alguma mudança significativa na nossa vida e que algo é perdido, né? As pessoas não estão preparadas para lidar com essas situações. Não. A perda geralmente é uma situação que pode acontecer de repente, né, como uma surpresa. E há também as perdas que acontecem em razão de adoecimentos, né, e que aos poucos, por conta de uma enfermidade, um parente querido vai adoecendo até chegar o momento da partida, né, da perda, da morte. É um momento difícil, como a gente já disse aqui, mas a pessoa ela precisa entender que a vida continua, né? Então, o que fazer para superar essa dor, esse sentimento de perda? Sim, então, na psicologia, a gente entende que existem algumas fases que a pessoa passa quando acontece a perda de um ente querido, né? A primeira fase é a fase da negação. Quando a pessoa não aceita o que aconteceu e não quer ver, né? Não quer ver a situação e nega. A segunda fase é uma fase de raiva, de revolta, né? De não compreensão do que está acontecendo. E nessa fase é uma fase muito difícil, porque essa raiva pode se apresentar culpando, né, alguma pessoa, alguma situação, ou se culpando também pela perda daquele que foi, né, da pessoa querida que morreu. A outra fase, a terceira fase, é a fase de barganha, que começam diálogos internos para poder aceitar, para poder começar a reconhecer a situação como ela é de fato. A quarta fase é a fase da depressão, que é uma fase de tristeza, quando já há um reconhecimento da situação da perda, mas que a tristeza começa a tomar conta. Essa fase é uma fase em que precisamos ficar atentos, porque isso pode se transformar numa depressão mais séria, que precise de uma assistência, né, que precise de uma avaliação psiquiátrica e de um acompanhamento psicológico, né? Também é preciso ter cuidado, né, para que, ao invés disso ser visto como um processo do luto, né, do enlutamento, não ser medicalizado sem uma necessidade, né? Então, é preciso ficar atento ao momento em que isso deixa de ser um processo natural de enlutamento para se tornar algo que precisamos olhar para, né, com um profissional habilitado, um psicólogo ou um psiquiatra. E como reconhecer isso, né? E a quinta fase, né? A senhora falou as quatro, falta sim, eu vou falar da quinta. Mas como reconhecer o momento de procurar um profissional, né? Um psicólogo ou um psiquiatra. Às vezes a gente fica querendo lidar com a dor sozinho, achando que vai conseguir, né? Mas chega um momento que é preciso dar o braço e pedir ajuda. Isso, é importante pedir ajuda, né? E que esse profissional possa fazer uma avaliação e fazer esse acompanhamento. A quinta e última fase de um processo de enlutamento é a fase de aceitação, em que a pessoa aceita aquilo que aconteceu e começa a entrar no processo de saudade, né, de honrar aquela pessoa que foi, né, que partiu, mas pela presença que ela teve na vida, né, o sentimento que foi possível viver, os momentos que foram possíveis viver com aquela pessoa amada. E lembrar com saudade. Agora, é preciso entender também que cada pessoa tem seu tempo, né? Sim. Então, para cada fase dessa também existe um tempo. Sim.
Não há um tempo padrão, determinado, né? Então, cada um vai viver esse processo, né, de acordo com a sua história de vida, né, com as suas condições no momento, para passar por esse processo, né? Por isso que eu digo que é importante, quando você começa a perceber que não está conseguindo lidar com isso, né, que aquele sofrimento ele está se prolongando, ou que essa raiva, essa revolta, ela começa a se tornar algo, inclusive pensamentos autodestrutivos, comportamentos autodestrutivos, é importante procurar um profissional, né? Lá na UNIT, eu sou professora da Universidade Tiradentes também, sou psicóloga clínica e professora da universidade. Nós temos a clínica de psicologia. Lá na clínica de psicologia, a gente faz acompanhamento de casos como esses, né? Tanto acompanhamento individual como acompanhamento em grupo, porque é bom compartilhar com outras pessoas que vivem, né, o mesmo processo, para que a gente possa se sentir compreendido na nossa dor, né? Então, lá a gente faz esse tipo de acompanhamento. E é muito importante esse momento de estar falando sobre isso, né? Com certeza, porque assim, a gente sabe que a morte é a única certeza que a gente tem na vida, mas para muita gente, acho que para a grande maioria, é difícil de aceitar. Então, se você tem alguma dificuldade, está passando por isso que a psicóloga falou aqui, peça ajuda, é o primeiro passo, acho que é o melhor caminho. Muito obrigada pela sua participação aqui no Balanço Geral. Amanhã, as portas estão sempre abertas, volte quando quiser. Eu que agradeço a oportunidade.